Olá, boa noite. Oi, olá, boa noite. Coisa boa, um montão de gente entrando aqui. Pri Barcelos, boa noite. Olha que legal. Gente, eu tô só procurando aqui pra eu tentar fixar qual é o tema de hoje da nossa live. Eu sou Ivna Cabral, enfermeira, consultora de amamentação, especialista em pediatria e neonatologia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ordenha e armazenamento do leite materno, né? Apesar de estarmos em plena pandemia, não deixa de ser um tema relevante, né? Para que a gente consiga fazer aqui uma organização sobre essa questão de como ordenhar, como guardar. Vamos ver o pessoal entrando aqui. Bel, dá um oi pra mim. Vamos tentar aqui. Bel é Isabel, Maria Isabel, fisioterapeuta, consultora, que vai participar aqui com a gente. E, e, e dessa live de hoje, tá? Alguém sabe, se alguém souber aqui me dizer como é que faz pra deixar o tópico fixado, pode me dar um help, eu ajudo, eu quero ajuda. Tô esperando o Bel me dar um oi pra gente começar. Thaís, me digam de onde vocês são. Se são de Recife, se são de outro estado. Tem um montão de gente entrando aqui já. Vamos falar sobre ordenha e armazenamento do leite materno. Todo mundo me vê, me escuta. Dá um oi aí, diz se tá me escutando, se a altura do áudio tá boa. Lares, sou de Recife. Olá. Ah, todo mundo, João Pessoa, Paraíba, Paris, uau. Quem mais? Bel entrou. Oi, Bel. Patrícia, Thaisa, show. Dessa vez vai, né? Que da outra vez, ó, linda. É, Da outra vez minha conexão caiu e a gente não conseguiu. Eu não consegui ficar aqui online para vocês, né? Só nos bastidores. De Recife, mas moro na Austrália, Nicole. Coisa boa, áudio e imagem boas, obrigada. Alguém sabe aí como é que fixa tópico? Se alguém souber, me avisa. Vamos chamar aqui Isabel, se a gente consegue. Tô aguardando Isabel. Olá, Oi, boa noite, Isabel. noite. Eu Tudo... não sei fixar tópico, não sei. Eu não sou muito expert, não, mas Se a gente escrever aqui no. deixa eu ver se fica. Tá, você tenta escrever aí, porque aí deve ser para a tua opção. Ordenha em armazenamento de leite materno. Vamos ver. Não, foi não. Tenta, aper- Vamos. Ah, fala aí, Isabel. Tenta apertar nele para ver se fica alguma coisa. É.
Clica e segura, vê se vai. Não sei, tô falando assim aleatório, mas eu nunca fiz isso na minha vida. É, eu tô tentando aqui ver se tem. Alguém sabe aí? Vamos ver aqui se alguém sabe fixar tópico. Pode ter alguém aí que seja bem top, né? Não temos. Vamos ver aqui. Patrícia, só para eu ler aqui o de Patrícia. Tem um prótese de dificuldade para amamentar, um pequeno de 4 anos, precisa complementar. Voltei agora em junho, estou com medo de não conseguir. Vamos conversar um pouquinho, tá, Patrícia? Patrícia Passiva, sobre isso. Aperta em cima do seu comentário. Vou lá tentar apertar em cima do meu comentário para ver se vai. Fixa. Aê, Disse isso aí, gostei, arrasou aí. Quem foi que me deu aí a dica? Que nos deu a dica? Nicole. Obrigada, aí, Deus. Foi Nicole. Vamos embora, então. Vamos se apresentar aí, Isabel. Fica à vontade. Já já eu me apresento. Boa noite, gente. Meu nome é Maria Isabel. Sou fisioterapeuta. Tenho formação em osteopatia e em pilates. E entrei para esse mundo da maternidade desde que eu engravidei. Foi há pouco tempo, né? Mas, assim, eu me apaixonei, me encantei. E estamos aqui para compartilhar, né? Dividir as nossas experiências. Isso. E para quem não me conhece, eu sou Ivna Cabral, sou enfermeira, neonatal e pediatra, consultora de amamentação, cuidados com recém-nascido. E hoje estou aqui com Isabel, da clínica Belivi, né? Para a gente falar um pouquinho com vocês, tirar algumas dúvidas sobre ordenha e armazenamento do leite materno. A gente teve algumas perguntas na nossa postagem e a gente vai guiar a nossa discussão por ela, tá? É, e a gente vai tentar, como a gente só tem, acho que agora só 50 minutos, um pouquinho menos talvez, a gente vai tentar guiar um pouquinho a live, os assuntos baseado nessas perguntas. Mas fiquem à vontade para perguntar e a gente vai tentar responder todas as perguntas dentro da temática. E se tiver tempo, a gente sai um pouquinho dela, né, Isabel? É. Vamos lá, quer que É, eu vá lendo aqui? vamos sim. Vê. A primeira pergunta foi se qualquer pessoa com boa saúde pode doar leite materno, né? Eu acho que uma pessoa que faz uma doação de leite materno, ela precisa ter a mesma preocupação de quem está amamentando inicialmente, né? Isso. Não fazer uso de drogas, ter cuidado com as medicações que toma, né? Não ter nenhuma doença infecto-contagiosa. Que mais? A gente hoje está vivendo uma situação diferente, né, da questão da Covid-19. Então, eu estava vendo uma palestra da professora doutora Vildineide, do IMIP, que é o Instituto Materno Infantil de Pernambuco, e ela falou um pouquinho sobre essa questão da doação de leite nesse período, né? Então, os bancos de leite estão realmente precisando muito, né? Tá um déficit muito grande da doação de leite, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter algumas precauções. Então, para a pessoa ser doadora de leite materno, tem que estar com sua saúde em dia, não ter, né, nenhuma doença viral, ativa e tudo. Então, uma das coisas relacionadas ao Covid que a gente está com bastante cuidado e precisa disseminar um pouquinho sobre essas orientações é que, se a pessoa tiver dentro de casa com saúde íntegra, mas tiver com alguém com suspeita ou com infecção ativa do Covid-19, não deve doar leite, certo? Porque os testes não estão disponíveis o tempo inteiro e esse leite, ele pode, né, não significa que ele está contaminado, mas ele pode apresentar alguns micro-organismos. Por quê? Porque a gente ainda não tem estudos sobre ele,
né? Tem um ou dois estudos, mas não tem estudos efetivos que mostrem que esse leite está totalmente livre de qualquer resíduo, qualquer parte viral. Então, para evitar qualquer tipo de contaminação, que obviamente durante a doação, no processo de doação de leite, né, e de oferecimento desse leite doado para os bebês de UTI, porque eles são para isso, esse leite doado, né, para bebês que estão em UTI, bebês prematuros, ele é passado por um processo de pasteurização que vai reduzir ou eliminar todos os contaminantes, né? Mas é preciso, de fato, estar com boa saúde e as orientações para a questão da doação nesse período de Covid para as pessoas que estão contactantes com pessoas contactantes dentro de casa, especificamente, devem aguardar um pouquinho para poder retornar a doação de leite materno para os bancos de leite humano no Brasil e essas recomendações no Brasil especificamente. Nicole está falando aqui que falou que no post do meu pediatra dizia que o vírus não passava para o leite. Mas é aquilo que Ivna falou, como essa doença é muito nova, a gente não tem muitas comprovações científicas, é melhor garantir, né? Não é melhor não garantir. Então, é melhor tomar esses cuidados para não correr nenhum risco, né? Isso, na verdade, não são orientações de Ivna, são orientações de Vildineide, doutora Vildineide, que é diretora do IMIP, do Banco de Leite Humano do IMIP, né? E, na verdade, não, é como realmente o post, eu até repostei no Instagram sobre isso, que o leite materno não é risco para o bebê, mãe, né? Mãe e bebê diretamente. Mas a gente, quando fala de doação de leite materno, a gente não está falando daquele leite para o bebê filho daquela mãe. A gente está falando de outros bebês e bebês prematuros, né? Que não tem o mesmo sistema imunológico que um bebê que nasce a termo, um bebê que já tem um contato com os micro-organismos dessa mãe, tá? Então, assim, a gente não está dizendo especificamente que vai ter o vírus Covid no leite materno, mas a recomendação para doação de leite materno é esta, realmente, né, para mulheres que estão contactantes ou que estão adoecidas, não devem fazer temporariamente essa doação. Então, não tem contactante em casa, tá todo mundo, graças a Deus, bem de saúde, pode continuar e deve continuar fazendo a doação de leite, que é extremamente importante, certo? Então, espero que tenha deixado claro aí essa informação, para não confundir tanto a cabeça de vocês. Pergunta: como saber se eu tenho leite suficiente? Eita, pergunta de 1 milhão, né, Isabel? Pois é. Eu acho que antes de tudo dessa pergunta, a gente acho que é importante falar para toda mãe, né, que porque eu acho que esse questionamento é porque chega, o bebê nasce, aí sai uma gotinha, né? Então a gente tem que deixar claro que o estômago do bebê, quando ele nasce, é do tamanho de uma castanha, né? Então o leite que sai do peito da gente, ele é suficiente sim para saciar aquele bebê. Então, o estômago dele vai começando a aumentar à medida que a demanda vai aumentando. Então, é questão de oferta e procura, né? Então, à medida que esse bebê vai buscando mais, essa produção de leite vai aumentando e assim sucessivamente, né? E aí, para a gente saber, né, também, se o leite da gente é suficiente, o importante é a gente ver se o bebê da gente tá fazendo xixi direitinho, né? Perfeito. Cocô. Eu acho que essa dúvida também vem das mães que o bebê não dorme, né? Que passa a madrugada no peito. Essa é a principal. As mães ficam enlouquecidas, né? Sobre essa questão. Mas o bebê, todo mundo diz que o bebê mama e dorme, dorme e mama, vive para dormir e para mamar, né? Nem todos os bebês são assim. Aquela questão, que o bebê tem que mamar só a cada 3 horas, não é bem assim. Isso é uma cultura de leite artificial, que demora para ser digerido. Então, o leite materno tem uma digestibilidade sensacional, né? O bebê nasce com o intestino, sem flora de micro-organismos para digerir uma gordura ou um componente mais gorduroso, no caso do leite artificial. Então, o leite materno, a primeira fase do leite materno, que é o colostro, ele é um leite extremamente digerível para o bebê.
ele é riquíssimo em glicose, então vai fornecer a energia que o bebê precisa, né? E não é tão rico em gordura, porque o bebê não consegue digerir essa gordura ainda. Né? Então, a natureza é perfeita, com o passar dos dias, 8 a 10 dias, esse leite já passa a ter um percentual gorduroso maior, né? E aí vai começar a ganhar peso, que é o que a gente espera, porque ele já começa a conseguir digerir essa gordura desse leite. Então, essa questão de dormir não está relacionada especificamente, né? Geralmente, o bebê saciado, ele vai ter um soninho pelo menos de 2 horas aí, em algum momento do dia ou da noite. Então, não está totalmente associada. Existe bebês mais irritados, né, Isabel? Bebês mais irritados, bebês mais tranquilos, bebês mais pacíficos. Então, assim, depende muito do bebê essa questão do sono e do leite materno. O principal, o que eu gosto muito de focar em relação ao volume de leite materno é o xixi do bebê. Então, assim, tá fazendo xixi, eu não consigo ver. Então, assim, o xixi é o grande referencial para a gente ver produção do leite materno. Porém, até 4 dias, a quantidade de xixi que o bebê faz é muito pequena. Né? Porque o estômago é muito pequeno. Então, o volume de leite que o bebê ingere é muito pequeno. Porque ele não tem estômago suficiente para armazenar 40, 50 ml e fazer um xixi desse volume. Então, é importante entender isso. Aí, resumindo, eu faço assim. No primeiro dia, o bebê faz um xixi em 24 horas. No segundo dia, o bebê faz 2 xixis em 24 horas. No terceiro dia, 3 xixis em 24 horas. A partir do quarto dia de vida, que esse bebê vai fazer no mínimo, aí ele tem que fazer no mínimo 4 xixis em 24 horas. E aí a gente tem realmente que olhar a fraldinha, né, a fralda descartável, para saber como é que está essa questão de volume de leite. Se é um bebê que com 6 dias, 7 dias, faz 2, 3 xixis por dia, realmente a gente tem que avaliar mamada, né, a mamada, e, consequentemente, a gente vai avaliar fluxo de leite, né, para saber. Então, o xixi é o grande parâmetro para a gente avaliar quantidade e volume de leite. Não tem ultrassonografia no mundo que consiga medir volume de leite que sai por mamada, porque cada mamada, esse volume pode ser diferente. Cada mamada, a necessidade do bebê é diferente, né? E aí o que eu acho é que, assim, também as mães, elas ficam meio aplicadas, porque, principalmente nas primíparas, né, o leite demora um pouquinho a sair, quando você tá fazendo até a ordenha mesmo com a bombinha até, né? Então, aí ela fica muito nervosa, vê que o leite tá demorando a sair, fica aperreada. Por que fica aperreada? Aí que não sai mesmo, né? Fora isso, os bebês que não param de chorar, que só quer ficar no peito, né? E aí vem os pitacos. Ah, esse leite não, não tá dando conta, né? Mas aí, por isso que é importante, né? A gente saber, né? De que... Bebê chora, questão, né, Isabel? Bebê chora, né, Isabel? É a única forma que eles têm de se comunicar com a gente. Pois é. E o que o bebê, ele não quer só o peito por causa da comida, né? No peito ele encontra a solução de todos os problemas dele, né? Então, a gente tem que aceitar mesmo que esse período vai ser meio assim mesmo, né? E depois a gente tem que recuperar o sono. Não existe caixinha de sono, né? Pra gente acumular e depois descontar. Então, mas só resumindo essa questão, a gente, né, eu sempre digo, bebês não choram só por fome, né? Então é importante ter isso, porque os pitacos são esses. Tá chorando, bota no peito que é fome. Olha, tá chorando, é peito, é fome. O bebê tá ansioso, tá irritado, tá com sono, né? E precisa sugar para poder se acalmar, que é a sucção nutritiva, se acalmar e relaxar e dormir, né? Ou relaxar, simplesmente. Vamos para a ordenha de leite, senão a gente não vai. E aí, a próxima pergunta. A ordenha estimula a produção de leite? Eita. Ó. Com certeza. Com certeza. O bebê, ela é bem mais efetiva, né, do que a bombinha, né, do que qualquer desmamadeira, né? Elétrica, isso. Manual, a sucção do bebê. Mas aí a questão também, geralmente, a gente não recomenda muito ficar preocupada sobre questão de ordem e armazenamento do leite nos primeiros 10 ou 15 dias.
Por quê? Porque isso exige da mulher, da mãe, uma responsabilidade muito grande para armazenamento. Então, você tem que ter um material esterilizado, você precisa ter esse material em mãos de madrugada, de dia, de noite. Então, a esterilização doméstica, que é aquela que a gente faz ou fervendo, ou na desmadeira, ou no esterilizador de micro-ondas, ou com hipoclorito, solução hipoclorito. Esse material, que na verdade é uma desinfecção, só tem validade por 24 horas. Então, requer realmente, né, que você esteja disponível, alguém esteja lhe ajudando para fazer lavagem, esterilização desse material após cada uso, para poder a gente não ter uma contaminação aí, né, nesse leite ordenhado. Né? E na maioria das vezes que essa mulher precisa fazer na madrugada, onde a gente tem um pico de prolactina, que é o hormônio que produz leite, né? Às vezes o bebê emenda 4, 5 horas de sono e a mulher vai acordar independente para poder tirar leite, porque o peito está estourando de leite. E é madrugada, e você vai ter que levantar, e imagina se essa desmamadeira não está esterilizada. Então, geralmente, os primeiros 15 dias, que são os dias mais difíceis, eu digo assim, você quer ordenhar e armazenar leite para quê? Né? Você quer armazenar leite com que finalidade? Não, muitos dizem, porque colostro é ouro. É ouro, definitivamente. Né? Realmente é um leite que a gente não vai ter mais a produção dele. Naquele momento ali, até 7 dias pós-parto, mais ou menos 7 dias pós-parto, ele não volta a ser colostro, só numa próxima amamentação. Então, esse período é um período muito crítico do pós-parto. Seja primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Então, geralmente, eu oriento essa mulher ela só ordenhar para aliviar o peito e não para ficar armazenando. Se ela estiver tranquila, uma rede de apoio, que tem alguém que esterilize o material, que organize o material e deixe prontinho disponível para ela, ótimo, beleza. Ou se é um bebezinho tranquilo, se é uma mãe tranquila, aí eu quero, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, eu vou fazer. Ótimo, maravilha. Mas não focar na primeira semana, primeiro dia, a estar armazenando leite futuramente para o bebê. Então, voltando aqui, né, continuando a pergunta, o principal estímulo, né, que a gente pode dar para a produção de leite é o estímulo mecânico, né? Então, por mais que a gente estimule com a bombinha, com certeza vai ajudar também, lógico, mas a sucção do bebê é o mais importante. Ele consegue desmamar muito mais leite do que qualquer bombinha. Né? Então, o estímulo mecânico manda informação lá para o cérebro do jeito que faz com que libere e produza mais leite, certo? Tem uma pergunta aqui. A ordenha deve ser feita desde o primeiro dia? A ordenha a gente orienta que seja feita para preparar o peito para o bebê mamar, tá? Mas não com a finalidade de estar armazenando o leite, certo? Para não achar que sai volume grande. Então, assim, esses primeiros dias pós-parto, o leite não espirra. Todo mundo fica, mas eu não tenho leite porque meu leite não xiringa, como a gente vê nos vídeos de Instagram, né, de blogueira. Então, não vai espirrar, né, nos primeiros dias. Ele vai gotejar, são gotinhas, né? Então, só para fechar a questão da ordem, estimula, como você falou. Né? Mas tudo com parcimônia, para que a gente não tenha eu tenho que ordenhar obrigatoriamente, porque senão eu não vou produzir leite para o meu bebê. Não é assim, tá? O bebê mamar já é bem suficiente para produzir leite, suficiente para esse bebê, certo? O que mais aí? Como fazer ordem manual? Uau, todo mundo quer saber. Quer falar alguma coisa aí? Tu tá com a mama aí para mostrar? Eu sou. Minha inseparável. Vamos falar sobre isso. Isabel, tu tá com o relógio aí pra gente ver o tempo, nosso tempo? Tá tudo bem. Tá, a gente tá com menos de meia hora, tá ótimo. Então, muita gente pergunta, Ivna, como é que eu faço para ordenhar? Pessoal, dá um oi aí para dizer se vocês conseguem ver bem, visualizar bem o peito aí. Tá bom assim? Pelo menos aqui tá. Só responder aqui essas perguntinhas mais oportunas. Falo já sobre
onde guardar leite, certo? Bico de silicone causa redução da produção de leite? Tcharam, pergunta. Pode causar, sim, uma redução da produção do leite, mas não é uma coisa imediata, não, tá? Isso, talvez, com um pouco mais de uso contínuo, a gente pode ter realmente uma redução na produção do leite. Pode. Veja que eu não estou dizendo que reduz. Mas vamos querer responder essas perguntas ou vamos seguir na ordenha? Vamos seguir na ordem, era só para saber se tem alguma pergunta relacionada. Bom, então, eu sempre oriento, vai fazer ordenha, seja manual ou seja na bombinha, tem que massagear esse peito, tem que preparar esse peito. Não pode simplesmente pegar uma bombinha e colocar aqui e achar que a bombinha vai fazer tudo sozinha, né? Outra coisa muito importante, evitar, se o peito está lesionado, evitar usar a desmamadeira, seja manual ou seja elétrica. Por quê? Porque algumas desmamadeiras, elas não têm duas fases, elas não têm regulação de sucção. Então, isso pode traumatizar e machucar ainda mais esse peito. Já já eu mostro para vocês como é que encaixa a bombinha, tá certo? Então, sempre massagear, né, essa mama, essa areola, iniciando sempre a massagem pela areola, certo? Então, movimentos circulares com a polpa do dedo, não é com a ponta. Então, apoia a mama com a mão e com a outra faz um movimento circular ao redor, né, por essa areola, certo? Achou que tá molinha, macia, a gente vai fazer o processo de ordenha, tá? Então, o processo de ordenha, eu vejo muita gente fazendo isso no bico. Gente, isso dói pra caramba, porque todas as terminações nervosas estão aqui no mamilo, certo? E mamilo não é onde sai o leite, na verdade, é por onde sai o leite, mas não é aqui que a gente tem que movimentar para esse leite sair. Então, a gente tem que fazer uma ordenha, uma retirada do leite. Então, os ductos, eles passam por aqui, então a gente precisa pegar esse ducto aqui mais atrás e fazer, ó, esse movimento. Eu gosto de mostrar sempre assim, ó. Eu encaixo na borda externa da areola, encaixo meus dois dedos, ó. Esses outros dedos eu apoio minha mama. Então, eu faço esse movimento aqui, ó. Encaixo para dentro, aperto, empurro para fora. Ó, certo? Então, assim, eu acho incrível, Isabel, quando eu mostro. Agora a gente só está fazendo atendimento online, né? Então, muitas mães falam, não consigo tirar leite, Ivna. Vamos lá, na videochamada a gente vai aprender a tirar leite. Então, essa massagem ela é crucial, porque ela dilata os ductos, né, permitindo a saída do leite com maior facilidade. Então, não adianta eu querer pegar meu peito aqui duro, cheio de leite, e começar a fazer isso. Não vai sair, ou vai sair com mais dificuldade, né? Então, faz essa massagenzinha, movimentos circulares, faz esse encaixezinho aqui, ó. Encaixou para dentro, apertou, empurrou para fora. E aí você, ó, faz isso diversas vezes. Pode ser em qualquer ângulo, em qualquer ângulo. Ívida, mas eu não vou usar desmamadeira, para que eu vou fazer isso? Porque a gente precisa dilatar esses ductos que estão nessa região anterior da mama, para que esse leite flua com mais facilidade para a desmamadeira. Porque senão a desmamadeira vai usar uma força maior, uma força pequena. No início não vai sair quase leite, a mulher vai ficar desesperada porque não está saindo leite na desmamadeira, minha desmamadeira não presta. E na verdade, você não preparou o peito para que ela pudesse fazer a parte dela, né? Então, para Mesmo seguir assim, em uns 3 a 5 minutinhos, mesmo massageando, que é o tempo ainda que ela tem para ir fazendo a pressão, para depois sair o leite. Né? Tem gente que até sugere botar uma meia, né, para você não ficar olhando, porque você fica nervosa olhando ali, né? Mas não precisa ficar aperreada vendo a medida de quanto tá saindo, porque quanto mais aperreada você fica, impede mesmo. Porque a adrenalina inibe a ocitocina, né? Então, tem que ficar tranquila para fazer essas coisas. Tem que pensar no bebê. Quando a gente pensa no bebê também, chega aquela pressão vem aqui, né? A gente olha pro bebê, pensa no bebê, né? Fica no ambiente tranquilo, faz a massagem e aí bota a bombinha. Espera uns 3 a 5 minutinhos e aí daqui a pouco começa a sair. Quando você menos espera, já tá cheio. Exatamente. No período da pojadura, que é a descida do leite, que esse peito está mais duro, que é mais difícil fazer a sordenha, geralmente eu indico pegar um copinho, qualquer copinho que seja, né, que esteja esterilizado, encosta aqui na mama para poder esse leite. O leite ele vai escorrer, ele vai ficar escorrendo. Ele não vai xiringar como um leite de 8,
com 10 dias pós-parto, certo? Então, se for coletar no copinho para guardar, para armazenar manualmente, então vamos levantar um pouquinho aqui. Faz esse movimento aqui, ó, e inclina um pouquinho o corpo para frente, né? E fica aqui, ó, fazendo esse movimento aqui para dentro do copinho ou do frasco que você quer armazenar o leite, coletar esse leite, tá? Lembrando que se for uma coleta para guardar o leite, a gente vai desprezar as primeiras gotinhas do leite, tá certo? E por quê? Porque nessa região a gente tem o maior risco de... Maior risco não, a gente tem uma contaminação normal de pele, todo mundo tem bactérias, né, na pele, e a gente retira isso para que a gente não aumente o risco de estar com esse leite contaminado. Ah, é uma contaminação que eu não posso oferecer para o meu bebê? Não, você está oferecendo para o seu bebê. Não é uma doação para um bebê de UTI prematuro, tá certo? Então não tem problema. Mas a gente recomenda, né? A orientação nacional é desprezar as primeiras gotinhas, não vai fazer falta, pega uma fraldinha, seca essas primeiras gotinhas e tá tudo bem, tá? Até, na verdade, a gente gosta de que espalhe um pouquinho nesse bico, nesse mamilo que tá ali, tá? Tem alguma coisa aqui sobre a ordenha, Isabel? Alguma pergunta sobre a ordenha? Deixa eu ver aqui. Vê, gente, essa questão aí de tempo de geladeira, essas coisas a gente vai falar, certo? É porque a gente está tentando ver as perguntas aqui, mas a gente vai responder tudinho essas recomendações de geladeira, de freezer, Pronto. tudo, tá? Matheus perguntou, essa massagem pré-ordenha é até amolecer ou tem algum tempo específico? Se for para usar a desmamadeira, é até amolecer, certo? Se for para fazer uma coleta manual, vai ser sempre. Então, vai massageando, né? Eu iniciei massageando pela areola, tirei umas gotinhas, um pouquinho de leite, depois eu continuo essa massagem pelo resto da mama, sempre em movimento circular, tá? Massageio, 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 vou tirar, vou tirar, vou tirar, massageio, 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 vou tirar, vou tirar, vou tirar. Então, a massagem, ela está presente o tempo todo. Inclusive, com a mamadeira no peito, a gente vai manter essa massagem para dar uma estimulada na saída do leite. Tá? Estou só abrindo aqui. Dá bom. Fazer, gente. Deixa eu só montar aqui, que aí eu vou mostrar para vocês mais ou menos. Vê aí, Isabel, se tem mais alguma coisa que a gente possa responder sobre o... Não sei se já foi falado, mas desmamar sempre na mesma hora realmente faz diferença no estímulo? Sim. Muito importante, Duda, muito importante. A gente ia falar disso também. Que a gente fazer uma rotina de ordenha, no mesmo horário, todo dia, aumenta sim a produção. Então, se você, inclusive, está em casa agora, na quarentena, eu não vou dizer sem fazer nada, porque quem tem bebê sempre está. Mas escolher um horáriozinho sempre do dia para fazer aquela ordenha, você vai notar que vai começar a aumentar. O seu corpo ele entende que existe uma demanda, né? E ele vai aumentar sim. Isso é uma estratégia maravilhosa. E se puder fazer nos dois ao mesmo tempo, melhor ainda. Aí, em relação a essa questão de horário, geralmente o horário que eu não indico fazer a ordenha é final da tarde. Por quê? Porque o metabolismo do corpo humano, ele tem uma redução, o funcionamento, e o corpo está mais fadigado, mais cansado. É como se o corpo estivesse se preparando para descansar, para dormir, né? Fisiologicamente. No dia a dia, a gente sabe que não é assim que funciona. Mas tem sim, né? Até algumas mulheres referem no final do dia que o fluxo diminui um pouquinho, né? Então, geralmente, como a mulher já está cansada do dia, às vezes não conseguiu descansar, então é um horário, esse turnozinho no final da tarde, que eu não recomendo ficar se esforçando para fazer nesse horário. Porque fisiologicamente tem realmente uma redução na produção e por causa da diminuição do metabolismo do corpo, certo? Juba Brito está perguntando aqui, antes da mamada, como fazer higienização? Veja só, a mama, ela tem propriedades naturais, né, antissépticas. Então, você não precisa ficar passando sabão, não precisa ficar passando nada, não. Você pode passar água, tá tudo certo, tudo lindo, certo? Isso, perfeito. Só água. Inclusive, no banho, a gente não orienta que esse peito seja ensaboado, tá? Só o sabão mesmo que escorrer do corpo.
lavar entre as mamas e embaixo delas, que é onde acumula suor, mais oleosidade da pele. Então, para que a gente tenha uma gordurazinha de proteção natural da pele, sem ficar removendo com sabonete. Pode ser coletado no copinho de leite dos dois peitos tirados em momentos distintos? Sim, pode sim. A higienização após o bebê, a mamada do bebê, qual a quantidade normal que deve sair na ordenha? Ai, meu Deus, como eu gostaria de ter resposta para todas essas perguntas. Não existe. Quando a gente faz essas ordenhas pós-mamadas, geralmente são ordenhas para estimulação. Não é ordenha para retirada de volume de leite, tá? Então, assim, se você acabou de tirar o bebê do peito e nesse mesmo peito você quer ordenhar, geralmente essa mamada é para estímulo. Então, daqui uma semana, 10 dias, você pode realmente conseguir ter uma retirada de volume maior. Mas, inicialmente, nos primeiros dias, essa retirada de leite, logo após a mamada do bebê, naquele peito que o bebê mamou, o volume retirado vai ser menor, certo? Então, não existe volume. Cada mulher, ela tem sua produção. Se é uma mulher que já tem uma rotina de ordenhar desde sempre, ela vai conseguir ordenhar volumes maiores. Existem disfunções de hiperfluxo, hipergalaquia, que são disfunções de excesso de produção do leite, que a mulher precisa tirar o leite para poder esse leite não ficar engurgitando o peito, enchendo esse peito, deixando ele dolorido, desconfortável. Até alguém lá no comecinho perguntou sobre essa questão de aumento de que tem uma produção bem grande de leite materno, que tem que tirar antes de o bebê mamar, né? Então, assim, aqueles volumes de leite, de 150 ml de leite. E não consigo tirar 150. Minha filha, você é ótimo, mas extremamente desconfortável para a mulher que tem hipergalaquia, né? Porque realmente é desconfortável você ter que estar tirando leite a cada 2, 3 horas, porque é leite demais. O bebê engasga, né? O bebê às vezes fica irritado no peito. Engurgitamento é bem tenso, porque o bebê não consegue pegar direito, e aí você tem dor, e aí se você tem dor, você também não quer dar o peito, e ao mesmo tempo você precisa esvaziar o peito, bota a bombinha, dói, bota o bebê, dói, é tudo ruim, é complicado. Então, É, é importante, muito importante fazer realmente essa massagem para ajudar a esvaziar aí essa mama. Patrícia perguntou assim: peito murcho é sinal de pouca produção? Não. Depois de mais ou menos 20 dias pós-parto, existe uma regulação na produção do leite, ou seja, o leite vai ser produzido de acordo com a necessidade do bebê. Então, o que você tinha até 20 dias mais ou menos pós-parto é um edema associado ao aumento da produção do leite, ao amadurecimento da glândula mamária, que vai deixar esse peito duro. E aí as mulheres terminam que associam esse peito mais duro, mais dolorido, mais inchado a um alto volume de leite materno, que na verdade está muito associado à desregulação, né, e ao edema desse processo de produção de leite inicial. A tendência é que cada vez mais o peito fique menos inchado, fique mais murchinho e que esse leite seja produzido a cada mamada do bebê. Ívida, mas eu acordo com o peito cheio. Por quê? 20 a 30% do leite que o bebê mama, ele fica estocadinho no peito. Mas 70% do leite que o bebê mama na mamada é produzido na hora que o bebê mama. Entendeu? Então, peito murcho não significa dizer que você está sem leite ou com pouco leite. O bebê vai mamar, vai estimular e o leite vai sair. E essa coisa de não ter leite, né? Muita mãe tem isso, né? Então a gente vê até uma grande porcentagem de mulheres que são desencorajadas mesmo, que deixam de amamentar, porque tem a sensação de que não tem leite, de que não consegue, né? E geralmente, Isabel, é incrível como no 20º dia, é impressionante, nesse período de 3 semanas pós-parto, como existem mulheres que adicionam leite artificial à alimentação do bebê por causa disso, porque o peito não está mais inchado e ela acha que não tem mais leite e vai começar, que a gente chama de bola de neve do uso do leite artificial. E não é isso, né? Eu sempre deixo bem claro. Então, vamos fortalecer aí, né? E peito é fábrica. Então, quanto mais o bebê mama, quanto mais a gente ordenha, mais existe a produção, né? Só que E assim, essa não é também ficar louca ordenhando toda hora, o tempo todo, não. Pelo amor de Deus. Porque senão e vai essa entrar numa fadiga. mais murchinho é porque é tão perfeito, né? Que ele vai se adequando de acordo com a demanda do bebê, Isso. né? Eles vão funcionar em perfeita sintonia.
Então, por isso que ele não vai ficar ali engurgitado. Imagina se você ficar um tempão que você amamenta, engurgitada, com o peito vazando, você não ia conseguir sair de casa, né? Super Então, incômodo. quando a demanda, Isso. né? Tem até uma pergunta, né, que mandaram aqui pra gente. Quando meu peito para de vazar? Enquanto houver muita ocitocina nessa veia aí, enquanto tiver muita tranquilidade, for muito satisfatório amamentar, ocasionalmente esse leite vai vazar. Se esse bebê Existe, esticar esse sono aí, esse leite vai vazar. existe um período, né, que vai começando a se adequar realmente, mas lá para os 20 dias já vai diminuindo, com os 3 meses já fica menos ainda, né? Mas Isso. tem continua vazando com 5, 6, 7 meses, né? Tem muitos que já vai, fica bem certinho, não consegue usar sutiã sem absorvente, né? Que inclusive é uma coisa que a gente não recomenda, mas que muitas mulheres ficam desesperadas porque não tem o que fazer. Inclusive a gente pode até falar depois sobre isso, outras possibilidades que não seja o absorvente, né? Aí depois a gente entra nesse assunto. Isso. Ó, deixa eu só mostrar aqui. Muita gente tem dúvida. Ivna, como é que usa, né? Deixa eu esconder aqui a marca. Como é que usa a danada desmamadeira? Então, não tem mistério colocar a desmamadeira no seio, tá? O importante é que você tenha orientação, desmamadeira de uma boa qualidade. Algumas pessoas perguntaram, Ivna, é melhor a manual, né? Ou a desmamadeira elétrica? Não tem isso, né, Isabel? Vai depender de como você usa a desmamadeira, como você tem facilidade para usar a desmamadeira, porque tem gente que consegue infinitas vezes mais fácil tirar leite manualmente do que com a desmamadeira elétrica. Até a Mas nem desmamadeira todo elétrica. prática, né? Então, no final das contas, a maioria realmente hoje em dia usa a bombinha elétrica, que no meio do cansaço todo, eu acho que ela Uma mão na acaba sendo a roda. mais. É. E existem também, assim, outras bombinhas que elas têm a possibilidade de fazer nos dois peitos ao mesmo tempo. E isso é maravilhoso. Porque Sensacional. nem do outro peito que fica vazando e estimula ainda mais. E eu Isso. trouxe aqui para mostrar que é ótimo também isso aqui. Isso. Ai, que ótimo que tu tens. Isso. A vida, É. certo? Você bota no outro peito enquanto tá aqui na bombinha ou tô amamentando. Ele faz um vácuozinho aqui, você aperta, ele faz um vácuo que faz uma pressãozinha e aí ajuda também a desmamar. Não é a mesma coisa, mas dá para tirar ainda uns mlzinhos aí. Dá. Coisa. Lembrando que tem que esterilizar cada uso, lembrando que mulheres que estão com o peito machucado tem que ter cuidado, porque ele faz uma pressão única, né? Ela não tem uma Sim, regulação de pressão, ela pode ser tá. desconfortável nos primeiros dias pós-parto, tá? Pode, não significa que vai ser sempre, tá? Deixa eu só. Vai falar, Isabel, mais dessa. Tem as perguntas, mas eu não sei se a gente segue aqui ou na Deixa eu só finalização. mostrar aqui. Então, qual é o grande segredo aqui? Encaixar aí eu vou tirar aqui para vocês visualizarem, para esse bico ficar centralizadinho, dá para ver? Centralizadinho no bocal, que a gente chama isso de bocal. O que não pode, esse bico, na hora que a desmamadeira estiver funcionando, fazendo o processo de sucção, ficar roçando nessa parte do plástico, porque aí isso vai machucar, tá? Tem mulheres que têm a mama maior, mulheres que têm a mama menor, então esses bocais, eles têm tamanhos, né? Quem tem, geralmente a gente usa um tamanho que a gente chama 24 milímetros, mas mulheres que têm uma mama maior, um bico maior, deve fazer uso de um bocal um pouquinho maior para não ficar com essa fricção do mamilo no material plástico, que isso pode machucar. E nunca começar a desmamar, usa a desmamadeira com a pressão máxima, sempre começar com a pressão mínima, certo? Tem algumas mamadeiras que já são automáticas, que facilitam, elas já começam devagarzinho com o processo de estímulo, depois é que ela vai com o processo de extração de leite, que a gente chama de 2 fases, né? E eu acho que é isso. Alguma pergunta sobre o uso de desmamadeira? Ah, tempo, né? Tem gente que fala assim, eu passo 1 hora com a desmamadeira no peito. Meu Deus, você consegue ter 1 hora livre para voltar a desmamadeira do peito e ficar. Geralmente, a gente recomenda que esse desmamadeira seja usado por no máximo de 10 a 15 minutos em cada ciclo, tá? Existem variações de tempo, existe, mas cada caso especificamente. Então, não ultrapassar mais do que isso,
para não haver também um desgaste e uma fricção muito grande nessa pele com esse material plástico, para não ter lesão de pele, tá certo? Já vi gente com pele, perder pele do peito, né, da região da areola, de tanto tempo que passava com as mamadeiras no seio. Tem uma pergunta aqui. Para sair maior quantidade. Não, já foi, né? Dá para fazer estoque ou doar sem bombinha? Tá, gente, se você tiver uma boa prática na sua ordenha aí, bem bonitinho, você consegue sim, como a gente já falou, quem tem prática consegue ordenhar melhor, às vezes, manual, do que com bombinha. Mas aí esse é o problema, né? Você tá com um bebê pequeno, às vezes na ordenha manual você acaba demorando um pouquinho mais. Aí você vai, querendo ou não, se você quiser, realmente, você consegue, né? Mas não Precisa de muita rede de necessariamente. apoio, né? Para É, dar conta do bebê enquanto se ordenha. é porque assim, eu acho que a pergunta que a pessoa quis dizer é que se precisa comprar, né? Eu acho que foi isso. Não, na verdade, eu acho que é um item bastante importante, né? Mas você vive sim sem ele. E existem muitos Sim. lugares que você pode usar, certo? É um valor alto que se paga por uma bombinha para comprar, aqui no Brasil principalmente, mas você pode alugar por mês e experimentar uma, ver outra marca, aí você vai sentindo. Ou então passar essa fase crítica, né, de uma produção de leite excessiva. E depois, quando vai diminuindo, você não aluga mais, né? Se bem que eu acho importante depois para você conseguir fazer seu estoque, né? Quando você for retornar ao trabalho. Mas aí isso é uma coisa muito pessoal, né? Isso. Tem É, uma pergunta aqui. Diz. é isso a pergunta. É vantajoso comprar de uma madeira manual? Vê, eu já ouvi muita gente falar que prefere, inclusive, do que a bombinha elétrica, né? E aí também é muito pessoal, eu acho, assim, né? Muito Mas, pessoal, muito pessoal. inclusive, Se sua condição financeira é de comprar a manual, você pode comprar a manual. Só lembrar, geralmente elas apertam assim, né? Para fazer a pressão. Quando for fazer essa pressão aqui, não fazer de uma vez. Comece devagarzinho, ela mais superficial, e depois você vai fazer a pressão, né? É como se fosse uma manoplazinha, né? Aí você vai até o final. Então, testa primeiro e sempre com peito molinho, gente. Não vai colocar essa desmamadeira com peito duro. Precisa sim fazer massagem antes da uso da desmamadeira. Tem uma pergunta aqui de Amanda Villanova. Como fazer uso da desmamadeira durante o dia? Quantas vezes por dia? Nos intervalos de mamada, algumas mulheres conseguem colocar o bebê num peito para amamentar e conseguem desmamar no outro. Isso é um excelente estímulo para a produção do leite, mas também é cansativo e exige uma logística local, assim, ao redor de você, para que você consiga. Essa amamentação ela já tem que estar bem estabelecida em relação a posicionamento, pega do bebê, a peito não está fissurado, e aí sim você consegue, enquanto bota o bebê para mamar num peito, desmamar o outro. Muita gente pergunta, eu não vou estar tirando o leite do meu filho, não, né? Por isso que geralmente eu não gosto de orientar a ordenha durante a mamada, mas muita gente consegue fazer, né? Por exemplo, você chega na hora do almoço, tem uma hora para dar o do peito, e tá os dois peitos extremamente cheios, dá o bebê o peito, um peito, e o outro você vai desmamar. Mas aí você já tem um estabelecimento da mamada, de pegar o bebê já sabe pegar, já está todo organizado. Então, e a quantidade de dias vai depender muito de como você tá, se o bebê é tranquilo, se o bebê dorme, se você está disponível para estar ordenhando. Então, assim, eu não oriento que faça mais de 2 ou 3 vezes de ordenha por dia, porque se torna uma coisa muito cansativa. É exaustivo para o corpo também. Fadiga o corpo, produzir leite não é brincadeira, exige uma questão fisiológica e uma sobrecarga de energia energética no corpo da mulher muito grande. Né? Então, tem que ter parcimônia aí nessa questão, não ficar desenfreadamente querendo ordenhar para produzir leite, para, enfim, ter um estoque enorme de leite materno. do armazenamento, senão não dá tempo, né? Vamos sim. Então, você Perguntaram, pode ordenhar, você pode armazenar, pode falar. perguntaram também agora não, faz um tempinho, qual é o melhor local para armazenar o leite, né? O famoso vidrinho de Nescafé, gente. O vidrinho com a tampa de plástico. Tanto para você armazenar no seu congelador,
como para você se você for doar, você tem que levar nesse tipo de recipiente, né? Os bancos de leite. E também na hora de você fazer o banho-maria. Porque você também tem que fazer no vidrinho, certo? Então é o melhor tipo de material para você guardar é esse. Então é melhor, já tirou, já botou leite, já vai. Porque você tá É, trocando, né? Existe como você comprar na internet, geralmente a gente consegue. Os frasquinhos graduados, se você quiser, da mesmo jeito, frasco de vidro e tampa de plástico de rosca. Esse é o que precisa. Aí muita gente compra material plástico. Ivna, pode, mas vidro é o melhor. Nem incontestavelmente o melhor frasco, tipo de frasco para armazenar o leite. Certo? Existe muita gente que traz de fora. Né? Pode plástico? Pode. Não deve, mas pode. Lembrar Isso, que os sacos plásticos, eles são de uso único. Você não pode reaproveitar. Você não pode estar acumulando leite daquele mesmo frasco por várias vezes, como você consegue, por exemplo, no frasco de vidro, que você pode armazenar nesse frasco aqui, ele indo para o congelador, desde a primeira coleta, você pode armazenar por até 48 horas de coleta de ordenha. Então, como é isso? Todo mundo acha, meu Deus, como é isso? Que milagre é esse? Né? Então, você coleta um pouco de leite, põe ali, sei lá, 50 ml, 60 ml, já coloca no freezer, no congelador. Na próxima vez que você ordenhar, você abre o frasco e coloca o leite que você ordenhou em cima do leite que já está congelado, vai ficar um monte de camadinha de leite, de cor diferente de leite, por até 48 horas desde a primeira coleta. Por isso que é importantíssimo identificar no frasco que você coletou a data e o horário da primeira coleta, certo? Essa coleta de 24 horas, ela só vale para leite que está sendo congelado, tá? Vê, uma pergunta aqui que vai levar a gente vai falar, né? Minha geladeira não é freezer, é congelador. Li algo que a temperatura do congelador atinge é inferior que a do freezer. Posso deixar o leite ordenhado no Ordenhado. congelador por tempo? Gente, a recomendação do Ministério da Saúde é 15 dias aqui no Brasil, certo? No congelador, no freezer, no congelador. Sendo que aqui não, sendo que em outros países a temperatura é diferente, né? Às vezes não tem tanta queda de energia como tem aqui no Brasil, né? E eles recomendam até uns 3 meses. Mas aqui é 15 dias. E sendo congelador principalmente, né? Porque o freezer ele tem uma temperatura negativa muito maior. Então, por exemplo, já é considerado, a gente só pode estar armazenando esse leite materno por mais tempo. Isso são os órgãos internacionais que falam, não é órgão nacional, tá? Não é Ministério da Saúde. Ele fala que o freezer, a temperatura é negativa de menos 18 graus. Então, é considerado freezer quando ele atinge essa temperatura negativa de menos 18 graus. E aí ele pode ser armazenado por um tempo maior. Alguns países recomendam até 12 meses. Mas no Brasil, eles não falam em freezer, eles falam em congelamento. E o congelamento orientado, o Ministério da Saúde, as RTs, eles falam em 15 dias de congelamento do leite materno, sem precisar de pasteurização, tá? Então, lembrar também que se o leite é para o seu bebê, esse leite não precisa ficar sendo pasteurizado, tá? O que é importante é a manutenção, garantir que esse leite não vai sofrer queda de temperatura. Então, a manutenção da temperatura, que a gente chama de, né, que é o armazenamento adequado, né, é importantíssimo para a qualidade desse leite materno que está sendo congelado, para posteriormente ser oferecido para o bebê. Isso. Vamos falar agora do tempo de geladeira. Isso. Então, Geladeira a gente deixa até 12 horas, né? isso, até 12 horas. Isso E são as quando desce? orientações nacionais, tá, gente? As orientações nacionais. Então, E temperatura quando ambiente, 2 horas. Temperatura do refrigerador, até 12 horas. E temperatura de congelamento, até 15 dias. Essas são as regras, as orientações das RTs do Ministério da Saúde do Brasil, certo? E quando desce do congelador para a geladeira, muda alguma
coisa que 12 horas também? Eu vi algumas recomendações que falam 24 É, e falam 12. a Quando 24 tá. horas depois que descongela. Isso são as orientações do Ministério da Saúde, deixar bem claro isso. Quando esse leite é pasteurizado, né, ele pode sair do freezer e se manter na geladeira por até 24 horas, tá? Se ele é Importante leite cru, são 12 recomenda, horas. viu? Agora, é importante lembrar que esse leite sai do freezer para a geladeira para começar o descongelamento. Enquanto ele estiver congelado, ele está congelado. A gente só considera ele descongelado para contar essas 12 horas depois que ele descongela. Tá? E isso pode demorar algumas horas. 4, 6, 8, vai depender da sua geladeira, da quantidade de vezes que se abre a geladeira, enfim. Então, o que, é que vocês têm que ter em mente? Manter uma temperatura baixa para conservar bem esse leite materno. Temperatura alta, né? O leite ele tem micro-organismo também, o leite materno, tem micro-organismos. Então, se a gente expõe esse leite materno a temperaturas elevadas, a gente tem um risco, sim, de contaminar esse leite, de estar promovendo a contaminação desse leite. Então, por isso que a temperatura ambiente são até 2 horas. Só que a temperatura ambiente da gente é relativa. Nós vivemos numa cidade, Recife ou outras capitais, né, um país tropical, algumas regiões do Brasil, que é muito quente. Tem períodos do ano que é muito quente, que a temperatura ambiente da gente está 31 graus, 32 graus, 35 graus. Então, temperatura ambiente é considerada 25 graus, tá? É. E aí a gente Mas o orienta por até 2 horas de leite em temperatura ambiente. ideal é você tirou da geladeira, oferece. Agora, aconteceu alguma coisa, você segura até 2. Mas, assim, essa questão que a Ina falou é extremamente importante. 25 graus não é o que a gente está tendo aqui, temperatura ambiente, né? Então, só se ligar em relação a isso. Aí, Zivne, aí, se aqui não tem 25 graus, o que a gente faz? 1 hora no máximo, Não certo? colocar na ponta da geladeira, tô falando aqui. Pode, De você tem que jeito colocar nenhum. perto do freezer, certo? Na geladeira, na prateleira mais próxima do freezer. Ou bem encostadinha na parte de trás da geladeira. Bem, que é ali onde vai estar a parte mais fria da geladeira. Que a gente pode manter esse leite aí armazenado com uma boa temperatura, certo? Bem, Cristiane, só consigo desmamar cerca de 50 a 60 ml. Tá Miriam, já tem ótimo. 3. Será que será insuficiente para ele? Não, de jeito nenhum. E outra coisa, como a gente Oi, falou, Cris. o seu bebê pode estar sugando muito mais que isso na mamada dele. Se o crescimento dele tá ok, se tá ok, tá tudo ok, não se preocupe em relação a Volume. esse leite. Eles falam para ele, tá? E se você tem a intenção de estocar, aí você pode fazer essas técnicas de fazer no mesmo horário, fazer os dois peitos ao mesmo tempo, certo? Que aí você tenta estimular mais essa produção se você tem esse interesse de fazer estoque. Mas Isso. para ele, tá tudo certo, crescimento, essas coisas, eu acho que dá para ficar tranquila em relação a isso. Tranquilíssima. Vamos falar como tirar esse leite do freezer, da geladeira e como, né? Então, o leite materno, ele não pode ir para micro-ondas, pelo amor de Deus, e nem ser descongelado, ou não pode ir para micro-ondas e não pode ser fervido, tá? A gente oferece esse leite materno que foi armazenado em temperatura ambiente, tá? Então, a gente não precisa esquentar o leite, a gente só vai tirar a temperatura gelada desse leite. Então, se o leite está no freezer e a gente quer oferecer para o bebê, outra coisa, armazenar esse leite fracionado em volume de 50, no máximo 100 ml, para você não ter uma perda de leite, né? Então, não armazenar em 200, 300 ml, porque aí você pode ter uma perda de leite. Então, Para esquentar o leite, o ideal é que a gente coloque lá na panelinha, espere ferver, desliga o fogo para depois a pegar gente o colocar ali no frasquinho. frasquinho e ir balançando. Interessante que a gente vai balançando, porque às vezes a gordura fica nas paredes Muita gente e a gente pergunta, vai. né? Eu acho que o meu leite tá coalhado, tá azedo. Não tá, o leite precipita, porque tem vários componentes diferentes nele. Então, homogeneizar o leite fazendo esse movimento aqui rotatório, né? Com a aguinha quente Isso. aqui, ó, que é o banho-maria. E, ó, pra Que homogeneizar. mais?
Olá. Como saber a temperatura ambiente ao descongelar em banho-maria? Geralmente eu oriento assim. Eita, gente, a live vai acabar. Vamos para o Mama Bebê Consultoria, que a gente continua lá. Pode ser, Isabel? Vamos embora. Pronto, vai acabar. Eu vou tentar salvar aqui. E a gente vai lá para o Mama Bebê Consultoria para a gente Qual continuar a live. ver?